Olá, graça e paz para todos. Passando aqui para deixar mais uma live para os amados, que sempre tem nos acompanhado. Eu quero compartilhar um texto, que eu estava meditando há alguns instantes, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 37, no verso 5, que narra uma das histórias mais lindas da Bíblia Sagrada. Gênesis 37, versículo 5 nos diz assim, redobra a atenção, por favor. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Teve José um sonho e relatou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Eu quero aqui ser bem preciso e cirúrgico em relação a esse texto para te passar uma palavra de Deus. Nesse momento eu esteja interagindo através dessa live com uma pessoa que sonha, com uma pessoa que tem projetos de vida, com uma pessoa que provavelmente na sua trajetória encontrou adversidades e dificuldades e por um período quis sucumbir, por um período quis fracassar. Esse texto é uma das histórias mais lindas da Bíblia, a história que envolve o sonho de um jovem chamado José, que aos 17 anos ele é chamado pelo seu pai para sair de Hebró para ir até Siquém, onde os seus irmãos tinham ido pastorear o rebanho de seu pai. E o bom é que quando o seu pai lhe chama para que ele vá e volte com notícia acerca dos seus irmãos, ele olha para o seu pai e diz: eis-me aqui. Eu quero tratar aqui 3 pontos acerca de sonhos. Em primeiro lugar, preste atenção, não compartilhe os teus sonhos com quem não vai fazer parte dele. José, ele foi um pouco prematuro, um pouco inocente, porque ele sonhou grande. Nós sabemos que o primeiro sonho de José, ele se encontrava no campo com os seus irmãos. E ele viu quando os feixes de seus irmãos se curvaram diante dele. E quando ele conta este primeiro feixe, este primeiro sonho, ele é questionado. Lhe chamaram de sonhador, lhe chamaram de pensador. E o segundo sonho de José foi que ele viu que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante dele. É interessante que no primeiro sonho ele viu os 11 feixes, que era o número dos seus irmãos. No segundo sonho, ele vê o sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Em primeiro lugar, não compartilhe os teus sonhos com quem não vai fazer parte dele. E em segundo lugar, não compartilhe os teus sonhos com quem não sonha. Sabe por quê? Porque são pessoas que não acreditam naquilo que você acredita, que não sonham como você sonha, que não têm a alegria e o prazer de correr atrás daquilo que acredita ser. E é interessante que quando nós adentramos no texto, para ser bem preciso, no versos 23, José chega diante dos seus irmãos, mesmo tendo se perdido no meio do caminho. E os seus irmãos, ao lhe ver, de longe zombavam: lá vem o sonhador. Hoje nós iremos dar cabo, hoje nós iremos dar fim da sua vida. Tem muitas pessoas que não sonham como você, mas que querem te matar.
querem enterrar os teus sonhos. E quando José se aproxima deles, a primeira coisa que eles tiram de José, no versos 23, leia, Gênesis 37, versos 23, é a túnica. Eles arrancam a túnica da cabeça de José. Por quê? Porque a túnica era um sinal de realeza. Foi um presente do seu pai Jacó. E o texto diz que quanto mais ele sonhava, mais os seus irmãos lhe odiavam. Por isso que, em segundo lugar, não compartilhe os teus sonhos com quem não sonha. Em terceiro e último lugar, eles tramaram matar José, mas não mataram. Lhe jogaram em uma cisterna. Vinha uma caravana de ismaelitas que eles iam para o Egito com mirras e outros objetos. E ali eles venderam José como escravo. José chega no Egito, é vendido a Potifar. Em terceiro lugar, o projeto de Deus na tua vida faz com que aqueles que são os teus inimigos venham muitas vezes te promover. E a pior coisa, sabe o que é? É que quando o teu inimigo muitas vezes se encontra dentro da tua casa. Porque os maiores inimigos de José eram os seus irmãos. Porque o coração deles estava cheio de inveja. E a inveja gerou um ódio sobre a vida de José. Mas quando José chega na casa de Potifar, José começa a prosperar. Tudo que José toca, prospera. Potifar observa aquilo e pergunta de onde ele era. Ele diz: eu sou hebreu. Aleluia. Não negue a sua fé. Podem prender e por um momento roubarem os teus sonhos, mas enquanto você tiver esperança, porque Romanos 5:5 diz que a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é outorgado. Acredite sonhando. E ali, por um momento na vida de José, através do propósito de Deus, a esposa de Potifar se lança contra José, um jovem bonito, formoso, mas José lhe rejeita. E por isso ela mente, falando que José tinha procurado lhe violentar. Potifar lhe lança na prisão. Mas mesmo na prisão, ele conseguiu liderar. E ali ele consegue revelar o sonho de um copeiro e um padeiro. E no seu sonho ele vê o copeiro sendo restituído no seu cargo e o padeiro sendo morto. E ele pede uma coisa, somente uma coisa, naquele lugar onde a urina se misturava com a fezes, dentro daquela prisão. E o chefe da prisão já tinha colocado as responsabilidades sobre José, porque José diminuiu a carga horária dos escravos, e no Egito eles conseguiram produzir mais. Ele pede para o copeiro: quando tu estiveres diante de Faraó, lembra-te de mim. E aí nós sabemos e conhecemos a história. Faraó sonha com 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, 7 espigas magras devorando 7 espigas gordas. E ali ele procura no seu rei, e ninguém entre os seus magos consegue destrinchar. E naquele momento, o projeto de Deus na vida de José começa a acontecer, porque o copeiro olha para Faraó e diz: meu senhor, meu rei, eu estive preso durante aquele tempo, e lá eu encontrei um jovem hebreu, e ele destrinchou o meu sonho, e eu fui restituído
e o padeiro foi morto. Faraó manda chamar José, manda lhe dar um banho, manda lhe vestir a melhor roupa. José tira o cabelo. E quando José chega diante de Faraó, Faraó conta os seus sonhos para José e diz: olha, se tu podes, revela o meu sonho. Ele poderia muito bem ter olhado para Faraó e ter dito: Deus não me dá mais ouvidos, Deus não ouve mais a minha voz. Mas não, ele olha para Faraó e diz: eu não, mas se o meu Deus achar por bem revelar o teu sonho, isso ele fará. Aleluia. É linda essa parte, porque enquanto os seus irmãos mentiram ao pegar a sua túnica, matar um carneiro, mancharam de sangue, o seu pai chorava, porque no momento, presta atenção, mesmo que você não saiba, tem alguém compartilhando a sua dor. Jacó pensava que José estava morto e ele estava compartilhando a dor de José, mas José estava vivo. E José, quando recebeu os seus irmãos no Egito, após se cumprir-se todo o período de seca, 7 anos, que ele aconselhou Faraó a preparar celeiros, a arrecadar do povo aquilo que o povo tinha que dar, encher-se, porque haveria 7 anos de seca, mas também haveria 7 anos de fartura, e os 7 anos de fartura tinha que aproveitar para guardar alimento, para suprir os 7 anos de seca. Ele disse: olha, tu tem que separar um homem no teu reino que faça isso. Faraó olha para José e para todos naquela sala e diz: não tem ninguém como ti no meu reino que tenha o espírito dos deuses. Faraó só errou no espírito dos deuses, que ele não tinha o espírito dos deuses, ele tinha o espírito do Deus Todo-Poderoso. E cumpre-se o sonho de José quando seus irmãos chegam na sua casa, que ele faz com que a taça do rei seja colocada dentro do alforje de Benjamim, que era o seu irmão realmente, de pai e mãe, filho de Bila. E é interessante que ali, quando ele diz que o seu irmão teria que pagar o preço, o texto nos diz, aleluia, que os 11 se prostram de joelhos diante de José. Não deixe de sonhar. Sonhe. Você irá alcançar. Fica aqui essa reflexão. Em primeiro lugar, não compartilhe os teus sonhos com quem não vai fazer parte dele. Em segundo lugar, não compartilhe os teus sonhos com quem não sonha. Em terceiro e último lugar, mesmo que você não saiba, tem alguém compartilhando a sua dor. Fica aqui a minha paz e o abraço do seu amigo e pastor Lindomar.